E nesse segundo bloco do nosso programa Olho no Olho com Guilherme Tiosso, o nosso bate-papo continua com o ex-prefeito Diego Denadai. Diego Denadai, prazer novamente ter você aqui hoje e a gente continuar esse bate-papo e tirando as dúvidas das pessoas e também as minhas. Legal. A curiosidade eu acho que é geral, todo mundo quer saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perseguições políticas que você no primeiro bloco acabou falando que sofreu e que sofre até hoje. É isso. Na verdade, né, Tiosso, eu agradeço você pela oportunidade de eu estar podendo falar, acho que pela primeira vez, depois de passar todo esse tempo, sobre essa onda de boato. Na verdade, nem foi onda de boato, foi uma tempestade, um furacão, né, uma avalanche de boato, de mentira, coisa do arco da velha, que só quem já passou por um sabe o que é. Eu passei por um monte, né? Então, uma coisa assim, é que eu falei no outro bloco, tipo assim, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, tudo isso que eu passei logo depois que eu saí da prefeitura, né? Foi aquela avalanche, porque eu não tinha, enquanto eu estava como prefeito, acho que eu tinha 2, 3 processos, né? Sim. E quando você está na prefeitura, você tem condição de rebater as coisas, você tem a televisão, você tem o jornal, você tem rádio, à disposição para poder falar. Né? A hora que você sai, você já não tem mais nada. Sim. Então fica todo mundo falando, que foi o que aconteceu comigo, todo mundo falando de você, sobre você, coisa que não tem nada a ver, uma mentira atrás da outra e a gente não consegue, como eu já falei, rebater na mesma intensidade que as pessoas vão criando. Você hoje muita coisa maldosa, né? Você hoje consegue identificar a motivação disso tudo, Diego? Então, na verdade, a origem de tudo é a política. Né? A origem de tudo é daquelas mentes maldosas que existem na política, você já passou por isso, eu também, quem está na política sabe. Essas mentes maldosas, elas criam as coisas. E aí a população, que muitas vezes não tem e não é obrigada a saber das coisas, acaba entendendo como se fosse verdade e acaba passando para frente também de uma maneira espontânea, natural, porque, eu volto a dizer, a população em si não tem a obrigação de saber o que é certo e o que é errado, mas as mentes aí políticas ruins, elas que criaram toda essa questão. Então, toda aquela perseguição política ao longo dos mandatos que eram feitos pelas oposições e ficava no campo político, eu fiquei sabendo de história no bastidor dos meus adversários e falaram assim, pô, como é que nós vamos falar para a população que o Diego saiu por causa daquela revista? Não vai cair bem para nós e vai ficar bom para ele. Porque a revista já tinha sido distribuída. Tipo assim, como é que nós vamos explicar lá para a dona Maria, para o seu José lá no bairro, que o prefeito saiu da prefeitura porque fez uma revista que só falou a verdade, que fez uma revista mostrando o que ele fez, que fez uma revista paga com o dinheiro da campanha, nada com dinheiro público. Isso, e até em pesquisa dava, que tipo assim, pô, é uma injustiça que está acontecendo com o Diego sair por conta dessa revista. Então, o que as mentes maldosas políticas criaram na época? Vamos começar a sair porque roubou. Vamos falar que ele saiu porque roubou, vamos falar sair porque ele desviou, vamos falar que ele saiu porque da obra da Avenida Brasil, vamos falar que ele saiu por causa disso. E coisa que é tudo mentira. A obra da Avenida Brasil foi muito marcante, né? Foi um momento histórico para a cidade que acabou transformando a realidade da cidade. E foi algo muito grandioso para o tamanho do nosso município na época. Então foi muito usada para isso também. E foi uma luta, né, tio? Tudo aquilo que foi favorável a mim, na época que eu estava na prefeitura, porque a turma via, não é fácil você conseguir fazer uma obra desse tamanho, com a oposição que eu tinha. Então só eu sei a quantidade de vezes que fui para Brasília, quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro para resolver as questões do BNDES, que era o órgão financiador. Quantas vezes eu tive que conversar com o ministro, com tudo que você imaginar, para tentar viabilizar a obra. Aí a obra é viabilizada. Todo mundo começa a sentir que a população aprovou a obra. O que eles fizeram? A hora que o Diego saiu, a hora que eu saí por causa da revista, saiu porque roubou. E lá é lá na Avenida Brasil. Só que agora o STJ decidiu e arquivou todo o processo da Avenida Brasil. Quantas pessoas ouviram que foi arquivado todo aquele monte de denúncia contra mim referente à Avenida Brasil? Poucas. E foi tudo arquivado? Foi arquivado pelo STJ por unanimidade, Superior Tribunal de Justiça. A denúncia que foi feita referente à Avenida Brasil. Essa é uma dentre várias. Eu estou dizendo que é emblemática, que todo mundo... Então, só para voltar, se você me permite, que é importante, é assim. Então, o que acontece? Os nossos adversários não podiam sair para a rua falando que tiraram o Diego por causa da revista. Eles tinham que criar coisa. E eles fizeram isso. Época que ninguém falava de fake news, eu fui o primeiro que sofreu fake news nas costas.
Como sempre Entendeu? americana, na área política, sempre saindo na frente. Então, até mesmo na maldade. Entendeu? Então, acaba... pô, na época, começou o negócio, na época, né, faz 5 anos, negócio de WhatsApp, puxa vida, recebia foto com montagem, com um monte de coisa, que você não imagina o que eu passei nesses 5 anos com essa onda de mentira, né? Então, isso que é duro. Diego, a gente percebe que quando a gente fala dessa perseguição, você até se emociona um pouco. Porque é duro, cara. E isso chega até a mudar o seu timbre de voz. Eu sei que deve ter sido um momento muito complicado para você. Mas como que foi você e a sua família lidar com esse momento da cassação e de você ser tirado, né, de dentro da prefeitura, da forma que foi, da forma que ocorreu, e por uma revista que foi algo que era algo da campanha e que acabou tirando você a força de dentro da prefeitura? Como eu falei, tio, tipo assim, se as pessoas falassem a verdade, não ia sofrer o tanto que eu sofri. Mas não, eles não podiam falar a verdade, porque a verdade me favorecia. Como é que vai tirar um prefeito por causa de uma revista eleitoral, né? Então eles começaram a criar mentira. Então, o que acontece? Eu sofri muito com isso aí, sabe? Depressão, você engorda 200 quilos, você tem vergonha de olhar para o espelho, você fala, puxa vida, mas lutei tanto para conseguir fazer essas coisas que nós fizemos na cidade. E agora... Aí você resolveu se fechar. Então, na verdade, eu falei, puxa vida, a verdade vai aparecer, né? Porque é uma questão de tempo, porque não tem como, porque as pessoas vão começar a falar mentira. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, puxa vida, uma hora isso aí vai aparecer que isso não é verdade, né? Então, assim, se a gente não tem uma família unida, pessoas que gostam realmente da gente, nesse meio tempo, tio, isso é muito complicado, porque até gente que é próxima se afasta. Se afasta. Né, se afasta. Então, quer dizer, na verdade, se você for pegar, foram poucos amigos que restaram, a família, aquela célula fechadinha mesmo, os dos mais próximos, né? Sim. Mas eu tive casos de primo de 2º, 3º grau, ligar, o que aconteceu? Eu acho justo. Sim. Me dando a oportunidade, e aqueles que me deram a oportunidade, explicar, Diego, agora eu entendi. Entendeu? Mas entendi. E aqueles que não me ligaram? Porque, queira ou não, poxa vida, o cara está na escola, o cara está na faculdade, o outro está, tá trabalhando. O cara, queira ou não, ele também é obrigado a falar lá no ambiente que ele vive sobre mim, que não tem nada a ver comigo. Vão cobrar ele também, Ele também. Porque às vezes ele até pediu voto para você no momento da campanha. Por mim, o meu primo é candidato, vota no meu primo. E aí como é que vai explicar que o primo saiu? E às vezes para ele também não chegou que o primo saiu por causa da revista. Às vezes chegou para ele que o primo saiu porque roubou. Roubou o quê? Cadê? Você entendeu? Então, agora, assim, um monte de mentira que é difícil. Aí que eu falo para você, que aí as coisas vão passando, o tempo vai passando e a verdade vai sendo estabelecida. Isso vai dando um alívio para a gente, sabe? Vai dando um alívio e aí a felicidade volta um pouco, né? A felicidade volta. E essa felicidade está voltando agora para você. Tá, porque você fica enroscado. Você fica enroscado, querendo ou não, eu tenho uma filha, né? Então você vê, puxa vida. E foi tudo ao mesmo tempo, uma coisa difícil. Eu tinha, querendo ou não, eu saí da prefeitura, eu tinha 34 anos. Você não está falando com um cara de 50, 60, Sim. um cara... Eu entrei com 28, saí com 34. Sim. E com uma filha pequena. Então, você fala, e tudo isso acontecendo, foi muito complicado. Muito claro, e às vezes passa coisa ruim na cabeça da gente, sabe? Se você não se apega a Deus, é complicado. É complicado. Agora, Diego, falando em processos, quantos processos você sofreu? E, em sua visão, todos foram provocados por perseguições políticas? Na verdade, assim, né, tio, são algumas coisas. Eu estava na prefeitura, eu tinha 2 processos. Acho que um de nepotismo, outro porque tinha contratado, acho, também por nepotismo, alguma coisa assim, do parente de um vereador, ou então era, enfim, coisas assim que a gente estava se defendendo. Sair da prefeitura é aquela enxurrada de coisas. Sim. Por quê? É uma sequência. Né? Você começa, você faz, você tem oposição, aí você sai da prefeitura, a oposição tem que se organizar para criar situações, para tentar passar para a opinião pública uma Sim. coisa que não é, e naturalmente surgem coisas. Tipo assim, por que contratou isso, por que fez aquilo, por que deixou o médico mais tempo do que precisava lá no posto de saúde? Pô, porque a mãe e o pai de família precisam do médico. Mas enfim, tudo isso geraram denúncias. Essas denúncias, lógico, através de perseguição, vai para o Ministério Público. Qual é o dever do Ministério Público? Instaurar inquérito e investigar. Né? É o papel do Ministério Público fazer isso. Né? Mas essa questão, esses processos foram oriundos dessa perseguição, dessas criações de coisas que aconteceram ao longo do tempo. Haja vista que você, pelos números aqui, só de denúncias foram 79 denúncias. Você tem uma ideia, é uma coisa assim,
Tio, isso é um massacre, cara, que você não tem noção o que é. Posso imaginar. Você entendeu? Pra você ter uma ideia. Eu tenho até aqui, eu trouxe para você, eu que faço questão de passar para você isso aqui, porque eu vou fazer isso o ano que vem de casa em casa. E isso eu não abro mão de fazer. Você entendeu? Queiram ou não queiram, me deixem ou não. Eu sei que eles vão fazer de tudo para não deixar, mas eu vou fazer. Eu vou bater de casa em casa nessa cidade e eu vou mostrar processo por processo o que é o quê. Então aqui eu trouxe para você só uma lista, que foram 79 inquéritos para me investigar. Desses 79 inquéritos, 49 foram arquivados. 49 foram arquivados. 30 viraram processo. Desses 30, não, minto, 25 viraram processos. 6 ainda estão em andamento de inquéritos, né? Desses 24 que viraram processos, fui absolvido em 12. 7 estão em grau de recurso que eu posso ser absolvido ainda, né? E os outros 5 estão em andamento. Ou seja, isso na esfera estadual. Então quer dizer que de 79 denúncias, 24 viraram processos. E em 12, a metade, 50%, você já foi absolvido. E faltam 12 processos. 5 ainda está em andamento, não teve decisão nenhuma. 7 teve condenação, mas assim, se você analisar esses 7 processos, é porque eu contratei o médico no posto de saúde e deixei o médico a mais do que o tempo de contrato. E você não tirou ele para ele poder continuar fazendo. Como é que eu vou explicar para a mãe e para o pai de família lá que eu vou tirar o médico porque eu não posso tomar processo? E essas condenações desses 7 processos? Não, ainda não tem condenação definitiva, nenhuma. Sim. Na verdade, são todos que eu estou recorrendo e que até inclusive algumas em grau de recurso a gente já ganhou, ou seja... Vamos dar exemplo. Médico que você contratou? Isso, que eu contratei, por exemplo, em regime temporário. O cara tinha 6 meses para trabalhar. Aí, como é que eu vou explicar para a mãe lá na Cidade Jardim, na Praia Azul, no Zanaga? Ó, eu vou ter que tirar o doutor Tiosso daí, porque acabou o contrato dele, eu não posso renovar. E mas você Diego, vai mas e o próximo? médico? Agora eu não posso mais contratar mais ninguém e seu filho vai ficar sem médico. Como é que eu vou fazer isso? Para mim, Tiosso, não cabia na minha cabeça fazer um negócio desse. Isso é muito E nunca na minha vida também, vou ser hoje. sincero com você, nunca na minha vida também eu ia achar que eu ia ser condenado porque eu contratei médico. Né? Não passava isso pela sua cabeça em momento puxa vida, como é que eu vou você entende? Pô, tô lá, não estou fazendo nada para mim. Estou ajudando e estou fazendo o meu dever como prefeito de fornecer para aquela pessoa lá o médico. Você entendeu, não? E aí você ser condenado. Enfim, estou recorrendo, são essas coisas. E agora eu falo para você. Então, assim, eu falo para todo mundo. Nesses 5 anos, acho que não teve em Americana alguém que foi mais investigado do que eu. Isso eu ia perguntar para você. Afinal de contas, você foi investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo GAECO, o que mais? Por tudo. O que você imaginar de investigação eu já tive. Né? Então, quantas vezes eu fui na Polícia Federal fazer depoimento e inquérito? Um monte de vezes. Quantas vezes eu tive... Está aqui, essa aqui é do Ministério Público Estadual. São mais de quase 80. Né? Então, tudo isso eu sempre fiz questão de ir esclarecer e colocar a minha parte quando eu era denunciado. Nunca me escondi dessas coisas não, até porque não devo. Agora eu vou perguntar para você, são 79 inquéritos, mais os federais, mais um ou outro que surja. Quantos são de corrupção? Quantos? Chuta aqui. Quantos? Nenhum, 0. Nenhum de corrupção. Quantos são de enriquecimento ilícito? Nenhum, 0. Quantos são de desvio de dinheiro público em proveito próprio? Nenhum, 0, Tiago. Tiosso, 0. Então você fala assim, pô, então isso que eu fico, até peço desculpa desse jeito de falar, porque é uma coisa que, como eu já falei nos outros blocos, está engasgado. Você acredita que você foi injustiçado e perseguido de uma forma que, para tirarem você mesmo do poder, para você não continuar, justamente porque você vinha despontando em frentes políticas e até mesmo cotado para ser governador. Isso mexeu com o brio dos outros políticos e de outras pessoas que gostariam de estar no seu lugar. E isso veio afetar justamente a tua vida particular depois disso tudo. Como eu falei, tipo assim, eu tinha muito adversário, e tem até hoje, mas lá na política eu tinha muitos adversários. Esse é meu jeito de ser, de fazer, de ir buscar e falar, como eu falei, com o presidente sem precisar de ninguém para me levar lá, falar com o governador sem precisar de ninguém para me levar lá, incomodou muito essa política tradicional. Ah, você só chega no governador se for através do deputado tal. Ah, você só chega no presidente através... Não, puxa vida, eu sou prefeito de Americana. Se o deputado for junto comigo, legal. Agora, se ele não for, amigo, eu vou eu. Vai sozinho. Então, isso aí incomodou muito, né?
Mas independente disso, eu também eu reconheço também que às vezes isso, você está com 28 anos, você vira prefeito da sua cidade. Não tem como não falar que o poder também subiu um pouco na minha cabeça, sabe? Então, nesses momentos de reflexão, eu vi que a gente podia ter feito uma ou outra coisa diferente, não precisar ter brigado com tanta gente também que eu briguei. Você brigou com muita gente? Muita gente, e afrontado gente que eu afrontei. Não precisava ter feito isso. Você se arrepende disso? Dessas coisas eu arrependo, sabe? Que nada mais é isso que eu estou falando. Que é a minha... a reflexão minha, tipo assim, eu não precisava, realmente o poder também subiu um pouco na minha cabeça e eu não precisava ter chegado nesse ponto de afrontar tanta gente, brigar com tanta gente. Eu podia ter feito as coisas para a cidade sem brigar com ninguém e sem afrontar ninguém, né? Você pode dizer que você é um idealista. Eu tenho sonho, entendeu? Você tem sonhos. E eu falo para todo mundo, sabe? E até para os meus adversários. Nas campanhas que eu passei, até os meus adversários mais ferrenhos, eu via neles também a vontade de fazer para o povo, sabe? E não ver o povo como número. Hoje a gente vê o povo como número. Mas eu vou fechar o André Luiz, cara. Fechou o André Luiz, hospital de criança, gente. Um hospital que cuidou da minha infância. Porque eu não posso gastar mais, porque senão eu vou tomar um processo. Então fecha o André Luiz. Eu vou fechar 15 postos de saúde, porque eu não posso gastar, porque senão eu vou tomar um processo. Então fecha o posto de saúde. Eu vou acabar com a quimioterapia do hospital municipal, porque eu vou tomar processo, então fecha a quimioterapia. Eu vou acabar com a creche, o horário estendido nas creches, ou então as creches em período integral, porque eu vou tomar processo, então fecha a creche. Então é o seguinte, é uma fuga de processo. Né? E aí é que eu falo, aí é jeito, cada um tem o seu, não é crítica que eu estou fazendo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu jeito. Nos meus outros adversários, mesmo sendo adversário, eu via neles a vontade de fazer alguma coisa para o povo. Sim. E não considerar a população como número. Hoje eu não estou vendo isso, Tiago. Hoje eu não estou vendo isso. Então você vê lá, então para não tomar processo, fecha o posto de saúde. Então vai fechar o posto de saúde. A mãe e o pai ficam sem atendimento. Sim. E eu recebi todos esses processos porque estava aberto. Porque eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar. Não tinha dinheiro, tipo assim, não tem dinheiro hoje para pagar lá um médico. Dá um jeito, paga o médico, gente. Pelo amor de Deus, porque senão amanhã ele vai sair de lá. Mas, Diego, dá um jeito. Diego, recentemente você foi absolvido em um processo, né? Quer falar um pouquinho sobre ele? Que eu falei, os meus processos, assim, é por medida administrativa que o prefeito toma todo dia. Como eu falei, não tem nenhum processo de corrupção. Não tenho nenhum processo de recebimento de propina, não tenho nenhum processo de enriquecimento ilícito, não tenho nenhum processo de desvio de dinheiro público em proveito próprio. Ou seja, tudo isso que afeta a 1 milhão de políticos por aí, eu não tenho nenhum. Os meus processos são assim, porque contratou e deixou o médico a mais, porque fez uma contratação para pôr gasolina no posto, nas ambulâncias, tinha que ter feito de um jeito, fez de outro. Essas coisas que não envolvem coisas de burocracia do dia a dia da prefeitura. Né? Um desses que fui absolvido agora foi com referente ao DAI, né? Que foi criado um fundo de direitos creditórios no DAI para tentar fazer com que a gente pudesse ter uma contrapartida das grandes obras que iam vir, que a gente estava tentando. Então, tudo não é assim a esmo, vai lá vai fazer um fundo no DAI para passar dinheiro para a prefeitura. Não! O fundo no DAI é porque a gente tinha, inclusive foi verba nossa, que agora está construindo a estação nova de esgoto em Carioba. Essa estação que está sendo construída agora... Foi conquistada na minha época. Eu fui lá bater na porta do Ministério e pedi esse recurso aí. Entendeu? Mas aí para ter esse recurso, para ter direito, precisa fazer contrapartida. Aí cria-se esse fundo, aí o fundo não pode, enfim, não criou-se o fundo. Um desses processos eu fui condenado aqui em Americana e ganhei no Tribunal de Justiça em São Paulo. Na mesma semana que você foi absolvido nesse processo do DAI, você também foi condenado num outro processo e a mídia acabou colocando de uma forma meio negativa. Isso. Não é mesmo? Explica pra gente. Na verdade, assim, eu até achei que foi positivo, porque tiveram que falar a verdade, né? Por que o Diego foi condenado a regime semiaberto no Tribunal de Justiça? Porque eu assumi gastos nos últimos 8 meses do meu primeiro mandato. Puxa vida. Agora, quais são esses gastos? Na saúde, na educação, com salário de estagiário, com salário de professor, com salário de professor temporário, com salário desses médicos. Como é que eu não vou assumir? Então, para a prefeitura durante 8 meses, porque senão o prefeito vai tomar um processo? Não tem como. Eu não fiz isso. Outros podem fazer. E essa é a realidade que a gente está vendo. Fecha creche, fecha posto de saúde, fecha hospital infantil, porque não quer tomar processo. Eu não fiz isso.
Né? Agora, fui condenado? Fui condenado. Vou recorrer? Vou. E tenho certeza que eu vou ganhar. Por quê? A hora que você analisa quais foram os gastos que eu assumi para ser condenado, como eu falei, é folha de pagamento, é o médico, é você manter os mini hospitais que a gente tinha no bairro, é você manter a estrutura da quimioterapia no hospital municipal, é você manter o hospital André Luiz funcionando. Isso pouco importa, se é nos 8 meses de acabar mandato, ou se é nos primeiros 8 meses. Caramba, nós não podemos, eu não entendo isso, sabe? Às vezes, Deus, tipo assim, você tem que, uma burocracia dessa, sem pensar no cidadão que está lá. Sim. Independente de assumir gasto ou não, pô, o médico trabalhou, a enfermeira trabalhou, a alimentação na escola das crianças chegou. Não deixou faltar o básico. Nada, entendeu? Não. Agora, quem que sofre o processo? Eu como prefeito, eu tenho que assumir. Eu recebo e recebi os processos e tenho que me defender e tenho que provar que isso que eu estou falando é real. Então essa condenação você encara ela... Ah, sim, de cabeça erguida. Você ser condenado a ficar no regime semiaberto porque você investiu em saúde, puxa vida, numa época que o nego está sendo preso porque roubou dinheiro público? Para você... Pô, você imagina, o que eu tenho que explicar para a população que foi isso que aconteceu. Tipo assim, realmente eu fui condenado porque eu investi em saúde? Para você acaba sendo motivo de orgulho ser condenado por... Você imagina, a primeira coisa, uma das primeiras medidas que o atual governo tomou foi acabar com a quimioterapia que eu coloquei para as pessoas com câncer se tratar no hospital municipal. Foi. Por quê? Eu vi as mães e os homens e as pessoas indo de Kombi, no sol, na chuva, fazer quimioterapia fora da cidade. Quem já teve isso, uma pessoa dessa na sua família, na família sabe o que você está falando. Sabe como é duro voltar da quimioterapia. A pessoa vomita, a pessoa passa mal, tem mal-estar. Volta completamente debilitada. Agora você imagina voltar numa Kombi com outros 20, outros 15 dentro de uma Kombi. Puxa vida, é desumano. É desumano. Agora você vai perguntar para mim, a prefeitura podia investir na quimioterapia? Não. Por que não? Porque o SUS não preconiza isso. Se você for analisar a lei, o SUS não, isso aí tem que ser o Estado ou o governo federal. Mas, gente, como é que eu como prefeito, vendo o povo sofrer lá, eu não vou... Então, fiz a quimioterapia. O que aconteceu? A primeira coisa que cortou foi a quimioterapia. Por quê? Senão vai tomar um processo. Eu tomo um processo, mas mantenho a quimioterapia lá. Entendeu? Não? Eu acho que um dia isso a população vai entender, sabe? Sim. Mais do que eu falar aqui, aqueles que se tratavam lá e se estiverem nos assistindo, vai saber que eu estou falando a verdade. Aquela mãe e pai de família que ia lá no Pai da Cidade Jardim e era atendido, vai saber o que eu estou falando. Sim. Aquele que ia no Zanaga, que hoje está fechado lá e era atendido pelos médicos, vai saber o que eu estou falando. Talvez aqueles que não utilizavam o Pai da Cidade Jardim, não fazia quimioterapia no hospital municipal, não fazia, não recebia médicos lá, não utilizava o médico no Zanaga, não utilizava o médico da Praia Azul, esse talvez vai me condenar. Porque quando já se viu gastar... Mas quem precisava do serviço... Mas aquele que precisava do serviço, esse não, esse vai saber, porque hoje ele não tem. Diego, dentre todos esses processos e essas denúncias, né, qual foi a mais desgastante para você e para toda a sua família? Todos. Todos? Todos, porque a hora que você vai ver lá que você está sendo processado, como eu falei, por conta do médico, está sendo processado por isso, porque todos dói. Não adianta falar que não, é o fortão, não tem fortão nessa hora. Sim. Todos dói de verdade, dói para mim, dói para a mãe, dói para mulher, para filho, para irmã, para todo mundo dói. Para quem gosta da gente, dói. Então, mas eu sempre falo assim, quando se transforma em processo, é a hora que eu começo a poder falar. Sim. É a hora que eu começo a poder me defender. Né? O duro mesmo, Tioso, é boato. O duro mesmo é aquela conversa. Casa em Miami, que é mentira. Isso eu ia perguntar, o porquê dessa história da casa de Miami? Mas não é só casa em Miami, é casa em Miami, hotel em Dizem que Nordeste. você tem hotel no Nordeste. Deus livre. Se eu tivesse, com esse tanto de investigação que eu tenho nas minhas costas, se eu tivesse feito uma bobagem do jeito que fala, onde eu ia estar? Com certeza preso. Com certeza preso. Entendeu? Como é que pode um negócio desse? Eu não tenho falar tudo isso aí, eu não tenho um processo de corrupção. E o eu que não tenho fizeram? Um processo de enriquecimento ilícito. Eu não tenho um processo de desvio de dinheiro público em proveito próprio. Vai falar que eu não fui investigado? Pô, só na Justiça Estadual, 80 inquéritos. Como que eu não fui investigado? Abri tudo quanto tipo de sigilo, fiscal, telefônico, bancário, está tudo aberto, desde o começo. Você entendeu ou não? E por que fizeram esse link de Miami? Então, porque assim, você imagina, eu fiz uma burrada, essa que foi a verdade. Eu saí da prefeitura, eu montei um escritório.
quem é de Americana sabe, Sim. ali na Avenida Brasil tem 2 prédios lá. Sim. Um chama Miami e o outro chama Nova York. E eu fiz a burrada de ter um escritório no edifício na Avenida Brasil que chama Miami. E aí transformaram, que eu tenho começaram a falar que tem um apartamento em Miami. Uhum. Puxa vida. Era o seu escritório? Na Avenida Brasil, no edifício Miami. É umas coisas que assim, a maldade, tio, você não tem noção até. A Aonde gente não chega? sabe. Aonde de chega? verdade a gente não sabe. Rapaz, esse negócio de hotel, eu fiquei pé da vida. Porque assim, enquanto tá. Fala daqui, fala de. Não tem problema. Mas de repente Cara, isso toma corpo. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi isso. Um Facebook de uma moça que nadava comigo no centro cívico quando eu tinha 14, 15 anos. A moça falou assim: ninguém me contou. Isso aí eu li no Facebook dela, vê se tem cabimento. Ninguém me contou. Eu fui lá e falei com o gerente falou que o hotel é do Diego. Rapaz, cara, você lê isso de uma pessoa que. Eu já não gostava dela naquela época, e ela também acho que já não gostava de mim. Mas enfim, a pessoa afirmando um negócio que é mentira, cara. Isso aí ninguém me contou, isso eu vi. Você viu. Eu vi, você imagina a indignação, cara. Você imagina, cara. Então, isso é complicado, sabe? Eu tive que lidar, e você vê que eu fico, porque tá engasgado, é a primeira vez que eu tô falando, entendeu? Então, é a primeira vez que Diego está falando, gente, dentro de 5 anos praticamente. O que é. O que é, a realidade nua e crua. Eu tô contando dessa história aqui do apartamento de Miami, onde é que vai a maldade das pessoas. Uhum. E esse tipo, a mentira, a maldade. Pô, cara, vai lá na Avenida Brasil, bate lá na porta, eu tô lá. Agora, depois eu parei com tudo. Desaluguei, entreguei, acabou o escritório lá na Avenida Brasil. Esquece. Outra coisa, esse negócio eu acabei de contar, eu vi, cara, ninguém me contou. Essa aí, eu vi o Facebook da menina. Do Facebook. Cara, isso aí, você não tem noção do que é isso, cara. Pessoas disseminando a mentira, o ódio. Sei lá por quê. Por qual interesse. Você entendeu? É tipo assim, é que nem aquela coisa, o cara tá lá, apanhou, tá no chão, difícil aquele que vai te ajudar. O cara vai lá e te dá um tapa. Sim. Mesmo que não sabe nem quem é. Vou bater também. Infelizmente é isso, sabe? Então eu falo, Deus, que eu peço a Deus para não me deixar ter raiva, sabe? O sentimento da raiva é a única coisa que eu não quero ter. Certo. Sabe? De ninguém, cara. Nem dos meus adversários. De ninguém, cara. Eu peço isso, cara. A Deus todo dia. Me despe desse sentimento, sabe? Não me deixa ter. Porque eu nunca fui assim. Entendeu? Eu sempre fui um cara para frente. Sempre teve muita compaixão ao próximo. Não, cara, quem me conhece de escola, de qualquer coisa, sabe? Eu sou um cara alegre, eu sou um cara feliz, de bem com a vida, sabe? Não tem nunca tive essas coisas. Então, para mim, tudo muito novo. Foi muito novo essa história de... Você imagina, eu chegava num lugar, tio, sempre foi assim, desde moleque, pô. 10 pessoas, eu cumprimentava, eu conversava e eu ia. Né? E durante o mandato também. Aí você continuou do mesmo jeito? Do mesmo jeito, eu sou assim desde moleque. Quem me conhece sabe. Aí no meio do mandato, eu já comecei a ficar assim, pô, eu chegava num lugar já não era mais 10, eu tinha que 5 já não gostava, 5. Sim. Na hora que eu saí com essa avalanche de mentira, eu ia nos lugares, eu tinha que, para mim era difícil que eu tinha que ser quem eu não sou. Eu tinha que ficar quieto na minha. Você ia até com medo de ser hostilizado. Porque assim, você não sabe a que informação chegou pro cara. Você chegou a ser hostilizado? Então, isso que eu nesse falei, período? graças a Deus não, cara. Sim. Olha, graças a Deus não, tio. Nunca, cara, nunca fui hostilizado, sabe? Onde eu ia, tipo, e eu vivo. Então eu levo minha menina na escola, vou buscar, vou na praça, ando de bicicleta, corro, enfim. É isso que eu falo, tipo assim, eu sempre tem uma vida normal como todo mundo. Uma vida normal. Mas, enfim, eu nunca fui hostilizado e, graças a Deus, sempre toquei minha vida de uma boa, mas foi muito difícil. Tá certo. Para a gente finalizando o nosso bate-papo de hoje, Diego, hoje você ganha a sua vida produzindo cachaça artesanal, batendo é isso? escanteio e cabeceando, você entendeu? Desde a elaboração até a venda e até entregando, entendeu? Então eu estou fazendo esse trabalho, porque quando eu saí, você vê, nem a minha atividade de advogado eu consegui exercer. Não conseguiu exercer, as portas se fecharam. Essa onda de boato, quem é que vai contratar um advogado? Você passou por momentos de dificuldades. Mas muita dificuldade. Eu falei para você, pensamento ruim na cabeça toda hora, porque você fala, puxa vida, eu não quero viver esse negócio, gente. Sim. O que aconteceu? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou isso aí, você está entendendo? Mas graças a Deus, depois de um tempo tal, aí a coisa vai, como eu falei para você, a verdade vai aparecendo e as coisas vão caminhando. Tá certo, o Diego Denadai, ex-prefeito da cidade de Americana. Por hoje nós encerramos.
Amanhã nós continuamos com o nosso próximo bloco, no mesmo horário, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tudo bem, Diego? Beleza. Aguardamos por vocês. Amanhã, às 10 horas da manhã, não percam o último bloco da entrevista exclusiva com o ex-prefeito de Americana, Diego Denadai.